E aí pessoal, tudo bem? Salve, salve! Aqui é o professor Danilo. Estamos começando mais uma aula de História. E o tema da nossa aula de História de hoje é sobre a América. E nós vamos começar a estudar sobre alguns povos antigos que viveram aqui no nosso continente. E vamos começar a partir de hoje falando sobre o povo asteca. Vamos entender quem era esse povo, aonde eles viviam, aonde eles moravam, o que aconteceu com esse povo asteca, qual era a sua cultura, a sua religião. Então, nós vamos fazer todo um levantamento histórico sobre esta civilização. Ok? Beleza? Vamos começar. O texto vai dizer que o Império Azteca localizava-se mais ou menos na região central do continente americano. Esse império não tinha territórios com limites fixos. Então não dava para saber onde começava o território asteca e onde finalizava o território asteca. Segundo o texto também, ele diz que o território asteca fazia fronteira com o território maia. Deixa eu pegar o canetão aqui, ó. Ó, o território maia. E toda esta área em laranja era o território asteca. Vamos ver o texto? O texto ele vai dizer o seguinte: viviam um pouco mais ao norte da região onde viviam os maias. Então temos os maias aqui e o Império Azteca ficava um pouco mais ao norte. Se a gente for olhar aqui nesse mapinha aqui do continente americano, ó, nós estamos vendo esta região aqui, ó. É aqui que fica o Império Azteca. Continuando no texto. Fixaram-se no Vale do México. Então hoje a região onde era o Império Azteca é o México, né? Um país ali da América do Norte. Onde fundaram a capital do seu império, Tenochtitlan. Nome difícil, né? Tanto que eu peguei aqui e coloquei no meu celular, porque é um nome que eu pensei, como que se pronuncia em português o nome da capital do Império Azteca? Vamos ver se vocês conseguem ouvir, ó. Tenochtitlan. 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 Aí eu pensei assim, vou colocar em espanhol. Ó em espanhol. Tenochtitlan. Tenochtitlan. Complicado, né? Então é mais fácil falar em português. Tenochtitlan. Tenochtitlan era o nome da capital do Império Azteca. E a capital do Império Azteca, Tenochtitlan, hoje é a capital do país chamado México. É a capital do México, chamado de Cidade do México. Tranquilo até aqui? Belezinha? Continuando ali no texto. A sociedade azteca não possuía fronteiras fixas, como eu disse. A unidade da sociedade se baseava na aliança de 3 cidades. Essas 3 cidades, poderíamos demarcar elas aqui. Aqui, ó. Tenochtitlan, Mixteca e eu acho que se pronuncia-se Nahuatl. Acho que esse H aqui vai dar uma sonoridade de R, né? Nahuatl. É um nome, uma língua nativa do Império Azteca. Continuando ali no texto. As populações subjugadas pagavam impostos em forma de produtos como ouro em pó, cacau e algodão. A aliança dos povos subjugados com os espanhóis facilitou a destruição dos astecas. Então nós vamos ver um pouco mais à frente que o fim do Império Azteca foi devido à ocupação, para alguns, invasão dos espanhóis na América. Nós e vocês vão estudar um pouco mais à frente e vão ver que na história, segundo, né, os europeus, quem descobriu a América foram os espanhóis. Foram os primeiros europeus a chegar aqui na América. E claro, eles
os espanhóis, né, foram os precursores, foram a sociedade, né, a nação que levou o final do Império Azteca, como também a destruição e o final de outros impérios que nós vamos ver um pouco mais à frente. Tranquilinho? Belezinha? Então aqui nessa imagem, principalmente aqui do lado direito, nós vemos o sítio arqueológico, ou seja, o que sobrou da capital, né? Da capital do Império Azteca, Tenochtitlan, pronunciado em português. E aqui nós temos uma reprodução, uma ilustração de como seria, ou como foi, seria não, né? Como foi o Império Azteca. Na organização econômica, no princípio, o Império Azteca, eles viviam mais ali da caça e da pesca. Com o tempo, eles começaram a aprimorar o seu processo de produção. Começaram a desenvolver o que? A agricultura. Sendo que a agricultura passou futuramente, algum tempo depois, a ser a principal atividade econômica do Império Azteca. Nessa imagem, nessa ilustração que nós vemos aqui, nós vemos um processo agrícola que foi chamado de chinampas, que é o quê? Eles, em áreas alagáveis, o que eles faziam? Pequenos cercados. E espalhavam o quê? Um tipo de solo com plantas, que eles denominavam de junco e esteiras. Eles colocavam essa lama, né, por cima ali e plantavam em cima dessa lama. E essa lama que eles colocavam com mistura de plantas era o que? Servia como um certo fertilizante. Então, segundo essa ilustração aqui, a população asteca, principalmente a população que era da área, que trabalhava com agricultura, eles era uma prática cotidiana deles, uma atividade econômica da população asteca. O principal alimento dos astecas era o milho. E eles produziam, com base no milho, uma farinha. E da farinha eles produziam outros tipos de alimento. Também eles produziam uma bebida muito forte, que era muito comum o consumo pela população asteca, uma bebida muito forte produzida à base do cacau, que é aquela fruta que dá semente que nós produzimos hoje, o chocolate, por exemplo. O texto aqui ele vai dizer que o comércio era intenso no Império Azteca. Possuía mercados onde vendiam e trocavam os mais variados produtos, desde legumes, ervas medicinais, até machados, né, ferramentas para uso na produção agrícola ou itens diversos, né? Era um mercado bem diversificado. E a moeda de troca deles era o quê? Era o cacau, era a semente de cacau. Hoje, por exemplo, se vocês vão ali na padaria comprar um pão ou no mercado fazer compra, vocês vão pagar de que forma? Com dinheiro. E o dinheiro pode ser em notas de papel ou em moeda ou então no cartão. Tem um cartão de crédito que você pode escolher pagar de forma débito ou crédito, ou então vocês podem até pagar no cheque. Só que no tempo do Império Azteca, a moeda de pagamento de produtos era a semente de cacau. E segundo o texto aqui, ó, a moeda era a semente de cacau, considerada símbolo de riqueza e poder. E desde que nós começamos a estudar sobre vários impérios nos tempos antigos, nós vimos que a sociedade era organizada por camadas sociais.
Tanto que até hoje a sociedade onde nós vivemos é formada por camadas sociais também. Pessoas com mais poderes, pessoas com menos poderes, comunidades mais favorecidas, comunidades menos favorecidas. E nós víamos essas camadas sociais, essa estrutura social com hierarquias também no Império Azteca. Segundo essa ilustração a qual nós vemos aqui, a pessoa, a figura que tinha maior poder, que tinha mais poder no Império Azteca, era o imperador. E ele era eleito pela aristocracia militar e sacerdotal. O que isso significa? Os militares de maior patente, de maior poder, e os sacerdotes tinham o poder de eleger o imperador. E o imperador, ele estava abaixo dos deuses, porque ele devia prestar honra aos deuses e proteger o povo asteca. Então, acima do imperador, só os deuses. Na camada mais embaixo, com menos poder que o imperador, tinham o quê? Olha lá, ó, os altos funcionários do Estado. Eles exerciam elevadas funções, tanto militares e civis. Eles não pagavam impostos, porém recebiam parte dos tributos, dos impostos cobrados da população, né? Da população de uma camada mais baixa. Depois vinham os sacerdotes, que cuidavam do quê? Do culto, da educação dos jovens, dos hospitais. Cuidavam também dos pobres e doentes. Então a função dos sacerdotes era isso. Além de guardar os livros sagrados e históricos do Império Azteca. Um pouco mais abaixo tinham quem? Os grandes comerciantes e artesãos. E lá embaixo, a camada mais pobre, menos favorecida, tinham os camponeses, que trabalhavam nas aldeias, né? Tá lá, olha o que o texto vai dizer: trabalhavam nas terras da aldeia, prestavam serviços obrigatórios nas guerras e nas construções de canais, diques e monumentos. Eles pagavam impostos e recebiam do governo alimentos, vestimentas e educação gratuita. Ou seja, na história do Império Azteca, há centenas de anos atrás, nós já vemos que a educação era algo importante para o imperador. Tanto que a gente vai ver um pouco mais à frente nos slides. Segundo o texto, ele vai dizer que uma das formas de ascender socialmente, ou seja, de crescer, de evoluir socialmente, de sair das camadas mais baixas e ter mais poder na sociedade asteca, era o quê? Era a bravura na guerra. Então muitas pessoas lutavam bravamente nas guerras a fim de ser recompensado. Eu até peço desculpas aqui pelo erro aqui na escrita, no texto. Olha o que o texto vai dizer. Os melhores guerreiros eram escolhidos pelo rei como oficiais e ganhavam terras e joias. Os astecas valorizavam a educação, como eu falei até no slide anterior. Havia dois tipos de escolas. Aí aparecem esses dois tipos de escolas aqui, ó, encontradas no Império Azteca. Cada escola tinha uma finalidade, tinha um objetivo e era voltado para um público diferenciado. Eu até peguei aqui e coloquei, vamos ver se vai aparecer o barulho aqui, o som. Então, existiam dois tipos de escolas. Quando eu li aqui, eu entendi o seguinte, eu li em português, né? Calmecaque e o Telpochicali. Aí eu vou jogar no aplicativo. Olha o que o aplicativo diz. Calmecaque Telpochicali. Então tá certo da forma como eu pronunciei, né? Olha só. Calmecaque Telpochicali.
Kaume kakitao poshikali. Kaume kakitao poshikali. Kaume kakitao poshikali. Kaume kakitao poshikali. Parece uma música, né? Kaume kakitao poshikali. Isso, são dois tipos de escolas. A Calmecaque era escola voltada para os filhos dos nobres, dos ricos. E lá eles aprendiam a ler, escrever, prever eclipse, formavam-se sacerdotes ou escribas do reis. Já o Telpochicali era voltado para os filhos do povo. E os filhos do povo eles eram treinados para serem guerreiros, aprendiam a obedecer, cavando canais ou varrendo templos. Também levavam comida para os guerreiros nos campos de batalha. Então havia duas escolas, nós já percebemos e vimos que o imperador valorizava a educação e que a educação era oferecida tanto para os filhos dos nobres quanto para os filhos do povo. E a vida cultural? Como era a vida cultural dos povos astecas, do povo astecas? Eles, segundo o texto, eles destacavam-se na fabricação de papel, compunham peças dramáticas para representações teatrais. Então já era visto na comunidade asteca a produção de teatros. Eles praticavam a cura. Então na sociedade asteca havia curandeiros. E os curandeiros eram hereditários, ou seja, o dom da curanderia, de se curar, passava de pai para filho. O texto ele vai dizer que ainda, sendo que muitos medicamentos produzidos por esses curandeiros foram considerados eficazes pelos espanhóis. Eram medicamentos que curavam e os espanhóis depois viram, quando conheceram o Império Azteca, viram que os medicamentos funcionavam. Também os astecas desenvolveram técnicas avançadas na construção. Tanto que quando nós vimos a capital asteca, uma reprodução e também lá o que sobrou da capital asteca, a gente viu que tinha construções grandes, tanto que tinha uma pirâmide lá. A expressão artística mais significante foi a escultura de pedra. As estátuas são muitas vezes terríveis e enormes. Então, os astecas desenvolveram a construção, tinham a engenharia, a construção muito avançada. Muitas vezes a gente pensava, quando eu era mais jovem, não tinha estudado ainda sobre o Império Azteca, tanto que eu só fui estudar sobre o Império Azteca lá no 8º ano. Eu pensava que antigamente, antes dos espanhóis descobrirem a América, que aqui na América só tinha índio que andava pelado na selva e tudo mais. E depois eu fiquei sabendo que existiam impérios muito desenvolvidos aqui na América, né? Uma população muito grande, tanto que a gente vai estudar sobre os maias um pouco mais à frente, os incas e outros impérios que formavam o continente americano. E uma curiosidade quando falamos sobre a religião dos astecas. Os astecas, eles tinham como parte da sua prática religiosa o quê? O sacrifício humano. O texto ele vai dizer que, olha aqui, ó, no terceiro pontinho, a ideia de oferecer sacrifícios humanos aos deuses era parte importante da cultura asteca. O exército tinha como tarefa capturar prisioneiros e levar para Tenochtitlan, para serem o quê? Oferecidos como sacrifício aos deuses da guerra. Os sacerdotes ensinavam que a terra precisava ser alimentada como sangue humano. A religião asteca hoje basicamente é inexistente, não existe mais. Deixou de existir. Porém, o Deus deles, o principal Deus, o que tinha grande devoção,
pela civilização asteca era o deus colibri azul, que era considerado o deus do sol ao meio-dia. Para os astecas, eles não acreditavam somente em um deus, eles acreditavam em vários deuses. Cada deus tinha uma finalidade diferente. O principal era o deus do sol ao meio-dia. Mas como nós vimos aqui, tinha um deus das guerras. Aqui nós temos uma representação do colibri azul, deus sol ao meio-dia. E outra representação ou símbolo que tinha alguma religiosidade, algum símbolo religioso asteca. Então, pessoal, vou encerrar por aqui. Na próxima aula nós continuamos. Vou falar sobre os maias, depois os incas. E nós vamos entender melhor, quando concluímos esses 3 impérios, por que eles deixaram de existir, por que eles não existem mais hoje. Então, vou encerrar por aqui. Vou deixar um texto de apoio, alguns exercícios. Se vocês ficarem em dúvida, entre em contato comigo, com o professor aqui, que eu estou à disposição para ajudar vocês. Ok? Beleza? Feliz Natal e até a próxima.